Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Galera, hoje a gente vai trabalhar sobre a mudança de caráter, o change of character, só que da maneira correta. Se você já utiliza esse conceito, você sabe muito bem que não é qualquer quebra de fundo ou qualquer quebra de topo que vai representar um giro no mercado. Basicamente, a gente precisa ter configurações e configurações, ou seja, características próprias para fazer com que aquele padrão, a mudança de caráter, de fato funcione de forma expressiva, realmente tenha uma alta probabilidade de acerto e ela funcione da forma como você quer que ela funcione. É um padrão muito interessante, é uma configuração gráfica muito importante. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com isso da forma correta, beleza? Então vamos lá, galera. Basicamente, aqui nesse exemplo gráfico, a gente tem uma mudança de caráter legítima, beleza? E eu vou te mostrar o porquê que essa mudança de caráter está totalmente dentro de contexto e ela é legítima e, de fato, aqui a gente tem uma oportunidade de trade na venda, beleza? Mas antes, olha só esse material, galera. Basicamente aqui eu tenho um pedacinho, né, um trecho do material didático lá do Excelência Trade, que é o meu treinamento. Basicamente o treinamento tem materiais didáticos em todas as aulas e aqui, por exemplo, está um dos nossos materiais sobre Smart Money. Eu vou compartilhar com vocês isso aqui, né, um pedacinho desse cenário. Olha só, basicamente é um material muito completo, né, todas essas informações aqui, o mercado fica até travado, olha só, muita coisa sobre a Smart Money, então a gente trabalha isso aqui de forma intensa. E aí, galera, basicamente, olha só essa configuração. Aqui a gente tem uma mudança de caráter, tá bom? E existem várias mudanças de caráter variadas no mercado. Essa aqui é uma das configurações, uma configuração um pouco mais avançada, que vale muito a pena você estar entendendo sobre ela e eu vou te explicar nesse vídeo. Então, vamos lá. Basicamente, o que é essa mudança de caráter se você não conhece? Vamos lá. Primeiro, galera, a mudança de caráter é quando a gente está fazendo, por exemplo, topos e fundos descendentes dessa forma. O preço está caindo numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, até que a gente tem um movimento como esse, ó. Bum! O que aconteceu aqui? Basicamente, a gente estava fazendo topos mais baixos do que os anteriores e fundos mais baixos do que os anteriores. E aí, nessa movimentação de alta um pouco mais expressiva, a gente teve a quebra de um topo válido. E o que é um topo válido? Galera, basicamente um topo válido nessa movimentação é aquele antes de uma renovação de mínima, ou seja, antes de um BOS. Então aqui a gente tem um BOS, logo faz com que esse aqui seja o último topo válido. Por quê? Porque se a gente tiver um movimento igual, topos e fundos descendentes, mas a gente tiver uma movimentação como essa, ó, bum, perceba que a quebra desse topo não representa uma mudança de caráter. Agora, a quebra desse topo representa. Por quê? Porque esse primeiro topo não é um topo válido e esse segundo topo é um topo válido. Por quê, galera? Por conta da renovação de mínima. Ó, aqui a gente deixa uma mínima e aí a gente tem essa movimentação de baixa renovando essa mínima. Aqui a gente também deixou uma mínima. E esse movimento aqui, ele não renova essa mínima, percebe? Então aqui a gente tem um topo, mas não é um topo válido. E aqui a gente tem um topo também, mas aqui é um topo válido, beleza? Então esse movimento de alta aqui, quebrou esse aqui, beleza, quebrou um topo, mas não quebrou um topo válido. Isso aqui representa alguma coisa? Representa um pivô de alta contra a movimentação da tendência. Agora, a mudança de caráter ocorreu aqui? Não ocorreu, ela ocorreu aqui em cima. Esse é um detalhe básico, tá bom? Então, nesse primeiro desenho, a gente tem aqui a quebra desse topo. Antes, a gente teve renovação de mínima. Então, esse topo aqui, de fato, é um topo válido. E esse movimento de alta, ele representa uma quebra nesse topo válido, uma mudança de caráter. Beleza. Então, aqui a gente tem uma configuração como essa. Depois, o preço tende a buscar um teste e a tendência é que ele reverta essa movimentação de baixa para uma movimentação de alta. O mesmo ocorre na alta, né? Topos e fundos ascendentes, beleza. A gente vem deixando topos, ó, fundos, né? Nesse caso, a gente vem deixando fundos válidos, e aí o movimento que vem caindo e quebra esses fundos válidos, a gente vai ter uma mudança de caráter. Tende a buscar um teste para depois reverter para essa tendência de baixa. Beleza, isso aqui é bem básico, tem vídeos aí no canal onde eu explico isso muito mais detalhado, que é essa parte mais inicial sobre a mudança de caráter. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, dá uma olhada no meu canal, mas depois de assistir esse vídeo, porque isso aqui vai te agregar fora de série. E aí, galera, pra gente começar, não esquece de deixar o like, beleza? Deixa o like se você não for inscrito no canal. Se inscreve no canal e bora começar com esse vídeo insano que vai mudar os seus resultados no mercado se você prestar atenção e realmente aplicar tudo isso aqui, beleza? E aí, galera, vamos lá. Olha o que a gente tem.
Nessa configuração é exatamente o que a gente tem, né? Se a gente estiver caindo aqui, ó, fazendo topos e fundos descendentes, a gente chega nessa movimentação e encaixa aqui a mudança de caráter, beleza? E aí a gente tem a quebra desse topo, a partir dessa movimentação, e depois a gente tem a realização de um BOS. Esse BOS, ele traz a confirmação para a mudança de caráter. Então, peraí, se eu estou fazendo topos e fundos descendentes, e aí eu, bum, quebrei um topo válido. Opa, mudança de caráter. Vai buscar um teste e aí, bum, fez esse movimento. Espera aí, aqui eu tenho a mudança de caráter e aqui eu tenho um BOS. Exatamente igual tá aqui, tá vendo? Ó, esse movimento quebrou esse topo. Então, a gente tem aqui a mudança de caráter. Depois a gente realizou um BOS. Aqui a gente vai ter o nosso BOS trazendo a confirmação para a mudança de caráter. Beleza, bem básico. E aí, galera, a gente tem aqui uma configuração muito interessante para essa mudança de caráter. Não precisa ser sempre assim, mas quando ela configura dessa forma, você tem uma maior probabilidade de acerto nela, beleza? É isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Configurações que são mais assertivas. E aí, qual que é o detalhe aqui? Ineficiências. Essa aqui é uma baita de uma característica para uma mudança de caráter ser uma mudança genuína, beleza? Legítima, com alta qualidade, consequentemente, com muito mais chance de fato desenvolver o movimento que você está esperando. Então, quando a gente tem ineficiências, o que são ineficiências? São quando os candles se deslocam com mais velocidade, beleza? Eu vou mostrar ali no gráfico, mas quando o preço se desloca com mais velocidade, deixando candles mais amplos, sem a visita de pavis depois, né? Então, são candles que não deixam pavis, eles vão se deslocando. E aí, galera, ali a gente entende que tem uma ineficiência no preço, tem um imbalance, tem um buraco que tende a ser fechado pelo preço em algum tipo de movimento de baixa. Então, isso atrai o preço, é um imã para os preços, essas ineficiências. Consequentemente, elas trazem muita qualidade para todo o cenário da mudança de caráter, beleza? E aí, a gente tem aqui a mesma configuração, se cria muita liquidez abaixo desses fundos, o movimento tende a vir, capturar e desenvolver o movimento. Beleza, vou jogar ele no gráfico para ficar muito mais palpável, muito mais visual para todo mundo. Vamos lá. Olha só esse cenário que eu acabei de mostrar aqui para vocês, galera. Aonde que está a nossa mudança de caráter aqui? Vamos lá. Nossa mudança de caráter, ela está exatamente aqui, beleza? Então, vou colocar lá CHOCH, não é? Mudança de caráter, Change of Character, é exatamente assim que a gente chama ele. Então, a gente tem essa movimentação. Ó, aqui a gente está tendo topos e fundos ascendentes, né? Topos e fundos ascendentes. O preço está subindo, uma tendênciazinha de alta aqui nessa movimentação, e ele deixa esse fundo aqui, que é um fundo válido. E como que você vai estar identificando se esse aqui é um fundo realmente válido, é um fundo interessante? A partir da renovação de máxima que ocorreu antes dele ter sido deixado, beleza? Depois dele ter sido deixado, aliás, né? Ele foi deixado, depois ele renova a máxima. Então, a máxima está aqui. E como que tem que ser essa renovação de máxima? Ou seja, a realização desse BOS. Ele está aqui, galera, ó. Ó, o BOS aqui, então vou colocar para vocês entenderem, ó, BOS. Show de bola. Perfeito? Galera, perceba que a gente tem a máxima dessa movimentação, a máxima dos pavis, beleza? Esse movimento de alta, ele vem em busca de renovar essa máxima e, de fato, ele renova por meio de fechamentos. Olha só, a gente tem candles fechando acima da máxima dos pavis. Presta atenção nessa dica, porque isso aqui é muito ouro, beleza? Então, candles fechando acima das máximas dos pavis. Isso aqui traz uma configuração de BOS de muita qualidade. É a melhor configuração que a gente pode ter de BOS é esse, fechamentos de candle acima de máximas de pavis. Então, consequentemente, esse fundo, ele se torna um fundo válido e um fundo bem interessante, porque caso ele seja perdido pelo preço, igual ele foi perdido aqui nesse movimento, a gente tem aqui um cenário de mudança de caráter bem mais favorável. E aí, para ela ocorrer também de forma bem interessante, a mesma coisa do que eu expliquei aqui agora com relação a fechamento e pavio. Por quê? Porque aqui a gente tem a mínima dos pavis, tá vendo? Onde eu marquei a linhazinha. E esse movimento de baixa, galera, ele vem em busca de renovar essa mínima, beleza? De quebrar essa mínima, né? Que vai fazer a mudança de caráter. E ela faz por meio de fechamentos de candles abaixo da mínima dos pavis. Então, tanto aqui quanto aqui são ingredientes que vão fazer com que o cenário como um todo fique muito mais favorável. Por quê? Porque se aqui a gente realizou esse BOS, a renovação de máxima, mas renovou só com pavio,
cara, você já vai ter uma configuração de fundo aqui muito mais fraca. Então, se quebra depois esse fundo fazendo a mudança de caráter, fez a mudança de caráter? Fez. Mas assim, já é uma mudança de caráter que já está fadada a fracassar desde lá do início, desde esse último BOS, beleza? Então, a gente tem aqui uma configuração muito genuína ocorrendo dessa maneira. E depois, quando a gente quebra esse fundo, a gente faz esse movimento, ó. Tá vendo esse movimento que eu desenhei? Esse aqui é o nosso BOS de confirmação. E depois a gente vai ter esse BOS de confirmação. E perceba que é um BOS de confirmação que ele vem também nessa configuração de melhor qualidade, que é a mínima dos pavis. Olha aí. A gente tem aqui mínima de pavio e depois o preço renova essa mínima com fechamentos, beleza? Então são importantes ingredientes aqui que vão fazer total diferença no final das contas, galera. Por incrível que pareça, coloque em prática que vocês vão ver o que eu estou falando, beleza? Então aqui a gente tem exatamente essa configuração, ó. O preço veio subindo, realizou esse último BOS, consequentemente esse aqui é um fundo bem interessante, se ele for perdido é uma informação muito relevante que a gente tem, de fato esse movimento de baixa perde esse fundo, tudo na melhor das configurações, tudo quebrando com os fechamentos e depois esse BOS de confirmação. Então a gente tem aqui uma mudança de caráter legítima, logo a gente vai buscar por regiões aqui em cima, onde a gente pode estar pensando em montar essa posição, beleza? De preferência, regiões líquidas. Como assim regiões líquidas? Ou seja, galera, aqui a gente tem um máximo, aqui a gente tem um mínimo e aqui a gente tem outro mínimo. A gente tem toda essa região aqui. Toda essa região a gente vai estar buscando por pontos de entrada para montar posições de venda. Por quê? Porque a gente já entendeu que tem uma mudança de caráter e essa tendência de alta que a gente está vendo aqui, ela tende a ser revertida, beleza? Então a gente está buscando por vendas nessa configuração, consequentemente a gente vai buscar por regiões dentro dessa impulsão de baixa aqui, para a gente estar pensando em vender. E aí, aonde que fica melhor vender? Aonde que vendedor quer vender, galera? Presta atenção, é muito importante isso. Aonde que vendedor quer vender? Vendedor quer vender a níveis caros de preço. Quanto mais caro, mais vendas aparecem. Quanto mais barato, mais compradores aparecem, beleza? Então o preço fica barato, muita gente quer comprar. O preço fica caro, muita gente quer vender. Consequentemente, olhando somente para esse movimento, aonde que fica mais caro aqui, galera? Essa parte de cima. Então, essa zona aqui é a zona mais líquida do movimento, beleza? Então, priorizar por regiões aqui dentro dessa zona mais líquida para a gente estar pensando em vender é o mais favorável aqui, beleza? É sempre assim. Então, cara, esse vídeo aqui é um ouro. Não esquece de deixar o like, porque isso aqui, se você aplicar, igual eu te falei, vai mudar os seus resultados. Mas você tem que entender o que eu estou falando e aplicar, tirar suas dúvidas comigo nos comentários, se você tiver as dúvidas, beleza? Então, tira sempre e coloca isso em prática aos poucos. Vamos lá. E aí, onde que a gente vai encontrar uma região boa aqui? Já disse que precisa ser uma zona líquida de preferência. A zona líquida está exatamente nesse extremo superior. Extremo superior justamente porque aqui é um nível de preço mais caro diante dessa movimentação aqui que a gente está analisando, que é exatamente essa impulsão de baixa. Aqui os níveis são níveis mais caros, consequentemente, níveis mais favoráveis para vendas, beleza? E a gente pode subir o time frame, galera, para a gente encontrar um order block de tempo gráfico maior. Sempre mais favorável operar a partir de blocos de ordem, order blocks de tempos gráficos maiores, beleza? Então, eu subi aqui para os 5 minutos, eu estava no gráfico de 1 minuto, e aí eu posso basicamente marcar esse baita bloco aqui, olha só. A gente tem um bloco nítido aqui nessa configuração. Posso vir aqui, coloco o bloco e aí exatamente ali a gente tem um cenário muito bacana. Olha onde o preço buscou, galera. Se a gente joga lá no 1 minuto de novo, olha o que a gente vai ter nessa configuração. Ó, deixa eu buscar aqui novamente. Onde que está essa configuração? Opa, opa. Aqui para trás. Olha aí, exatamente aqui, galera, a gente tem uma configuração insana, né? Por quê? Porque toda essa região aqui é uma região muito favorável para a gente vender, ela está localizada em uma zona líquida, igual eu te expliquei. Aqui a gente tem uma ineficiência, não é uma super ineficiência, eu vou mostrar outros exemplos aqui no vídeo para vocês de ineficiências de muito mais qualidade do que essa, mas aqui a gente tem uma pequena ineficiência aqui, ó, nesse ponto, tá vendo? Olha aí, exatamente aqui, onde o preço se deslocou e não tem nenhum pavio voltando para fechar esse buraco. Tá vendo? Esse preço se deslocou dessa maneira, não tem nenhum pavio. Então, aqui a gente tem um buraco no preço, a gente tem um buraco nessa negociação, a gente tende a ver isso aqui sendo fechado, beleza? Isso aqui traz qualidade para mudança de caráter, por incrível que pareça, beleza? Isso aqui é Smart Money avançado, vamos lá. E
E aí, olha o que a gente tem aqui embaixo, galera. Liquidez sendo desenvolvida. Olha só. Exatamente aqui nesse ponto a gente tem muita liquidez sendo desenvolvida. Deixa eu apagar essas linhas para vocês visualizarem. Olha só. Aqui a gente tem liquidez. Então, exatamente nesse ponto, ó, a gente está tendo uma criação de liquidez. Ó. Exatamente aqui a gente está criando uma liquidez. Então, aqui a gente criou essa liquidez, o mercado vem em busca de limpar essa liquidez abaixo dos fundos, limpou a liquidez abaixo dos fundos, foi lá em cima, limpou a liquidez acima dos topos. Olha só esse movimento, galera. Esse movimento aqui, ó, tá vendo? Esse pivôzinho de alta, isso aqui é um throwback, beleza? Aqui a gente tem topos, ó. Esse movimento rompeu aqueles topos, rompeu aquela resistência, que a gente tem uma pequena resistência, ó. E aí a gente faz um throwback na resistência. Esse movimento, exatamente aqui, ó, muito varejista monta compras, exatamente aqui nesse ponto, muito varejista monta posições de compra nessa região, muitos robôs automatizados montam posições a partir dessa configuração de resistência sendo rompida e buscando throwback para desenvolver o movimento. Então, muito robô monta, muito varejista monta, consequentemente, aqui se cria uma zona de liquidez intensa, tá bom? Toda essa região aqui se torna uma piscina de liquidez, fazendo com que essa região de order block se torne uma região de extrema qualidade. Sempre que tem uma criação de liquidez abaixo do bloco, fica muito melhor para o order block. Então aqui a gente, outra dica insana, não esquece, galera, de deixar o like, vamos embora. E aí, bum, pegou na região e desenvolve a movimentação de preço. Então aqui a gente tem uma configuração muito interessante de mudança de caráter. Vou trazer aqui agora outro exemplo muito bom. Olha só, aqui nesse mesmo ativo, estou no dólar, que ocorre em todos os ativos, em todos os mercados, independente de qual ativo que você opera, beleza? Olha só essa configuração aqui, galera. Vou soltar o replay. Bum! O que a gente tem aqui, galera? Nossa mudança de caráter, ó, nem vou escrever, tá? Para a gente não ficar enrolando. Aqui a gente está nossa mudança de caráter. Exatamente estão sendo as configurações aqui, galera. Ó, primeiro, a gente vê o último BOS, que está aqui embaixo. Ó, o último BOS está aqui. Ó. Como que ele ocorreu? Olha a mínima dos pavis. Olha esse movimento de baixa com fechamentos abaixo das mínimas dos pavis. Consequentemente, a gente tem um BOS aqui muito importante, muito interessante. Esse topo se torna um topo interessante. Esse movimento, bum, quebra esse topo. Máxima dos pavis, quebrou com fechamentos de candle. Então, a gente tem aqui a melhor das configurações, beleza? Depois a gente faz aqui o que, galera? Um BOSzinho, não é? Fez aqui um BOS de confirmação. Então, aqui a gente vai ter outro BOS nesse movimento. E aí o preço vai buscar a liquidez. Olha aí. Olha só isso aqui, galera. Olha o bloquinho aqui, né? Nosso bloquinho aqui embaixo. Beleza? Olha só esse desenho aqui no nosso material. Tá vendo? Movimento, faz o BOS, volta embaixo, busca o order block e desenvolve o movimento. Tá vendo esse desenho? Olha lá no gráfico. Exatamente igual. Perfeito? Essa aqui é uma configuração muito boa de mudança de caráter. Ó, fez o BOS, volta embaixo para limpar aquela liquidez. Olha aqui no material. Olha a liquidez aqui. Ó. Limpou ela, mitigou região de bloco e desenvolveu o movimento. Depois ele faz isso também no tempo gráfico maior. Ó, a gente pode subir para os 5 minutos. Os 5 minutos ele desenvolve a mesma coisa, galera. Ó. Exatamente aqui ele fez a mudança de caráter, ele volta, ele faz o BOS e aí ele vai desenvolvendo. Olha lá, limpou a liquidez. Ó, limpou a liquidez aqui embaixo e vai desenvolvendo. Muita gente olha isso aqui, galera, e acha que é o quê? Uma mudança de caráter para baixo, aí o preço está subindo, o cara vende aqui, ó, achando que o preço vai cair, mas na verdade ele não está entendendo o contexto como um todo. Ele não viu o mercado como um todo, ele não tirou o zoom do gráfico e não viu o que estava acontecendo de fato. E aí daqui ele vai embora lá para cima, beleza? Então aqui a gente tem vários exemplos insanos. Aqui em Litecoin a gente tem um exemplo muito bom, no índice a gente tem um exemplo muito bom também, olha só. Olha essa configuração aqui no índice também, galera.
Eita, ó. Olha aí no índice. Movimento. Vem fazendo topos e fundos descendentes. Olha a configuração mínima do movimento com fechamentos. Depois quebra, dá uma relutância em quebrar e bum, quebra com fechamentos. Então, aqui a gente tem a configuração do BOS junto. Olha o preço vindo aqui para baixo. Limpou a liquidez abaixo dessa região e bum, desenvolveu movimentações de preço. Então, essa aqui, galera, é uma das configurações de mudança de caráter que tem uma alta probabilidade de acerto, uma alta probabilidade de configurar como muito favorável. Aqui em Litecoin a gente tem uma configuração muito interessante também, olha aí. Totalmente, exatamente dessa forma, BOS aqui embaixo, lá em cima, mudança de caráter. Olha aí como é que configura um cenário de estrutura, inclusive, depois ele vem criando toda essa liquidez. Aqui é um ponto de entrada muito alinhado, primeiro ponto de entrada, só que pode querer capturar essa liquidez. Então, aqui cria-se muita liquidez, e aí depois a gente vai em busca de capturar essa liquidez mais lá para frente, mitigando essa região de bloco, e desenvolve movimentações de preço para cima, beleza? Que vai nessa movimentação. Então, a gente tem várias configurações como essa, tá? E você tem que focar nesse tipo de configuração, configurações muito mais alinhadas, configurações que fazem muito mais sentido, beleza, galera? E aí, se você não conhece o nosso grupo do Telegram, galera, lá no nosso grupo do Telegram tá lotado de conteúdo desse nível, e eu tô mandando conteúdo semanalmente por lá, até mais de uma vez na semana, sempre fazendo análises com a galera, um grupo gratuito. Então entra lá conosco, o link tá aí na descrição, vou fixar o comentário também com o link na descrição. Me siga lá no Instagram, galera. Se você não me segue lá no Instagram, olha isso aqui que interessante, né? Esse aqui é o meu Instagram, galera. Pedro Mendon _ tá bom? Então esse aqui é o meu Instagram, me siga lá no Instagram também para mais conteúdo sobre isso. Está lotado de conteúdo lá no meu Instagram, inclusive ontem mostrei uma operação que eu peguei no dólar, totalmente alinhada com mudança de caráter também, tem exemplo aqui, mas já está lotado de exemplo para vocês nesse vídeo. Recomendo que vocês revejam esse vídeo, porque tem muitas dicas aqui insanas que vão além da mudança de caráter, inclusive dicas sobre order blocks, que se você for esperto, você vai pegar essas dicas e vai colocar isso em prática, beleza? Vamos juntos, galera. Qualquer dúvida é só me chamar, conta comigo. Muito obrigado por assistir. Valeu, fui!